Esporte. Hora do Leão aqui na Transamérica. Vamos então, primeiramente, acionar o Carlos Miguel para que ele possa falar sobre a recuperação do Rafael Thierry. Se o Sport conta com a volta dele na partida contra o ABC na sexta-feira. Alô, Miguel, boa noite. Oi, Vibrante, boa noite para você, para o Diego, para todo mundo que está ligado aqui na nossa Transamérica, melhor do futebol. Vamos direto, sem perder tempo, falar sobre o Rafael Thierry. A transição, que é o elo, né? A passagem do departamento médico para o departamento físico termina amanhã. Amanhã é o dia D, viu, Vibrante? Porque se ele for bem no treino, se conseguir treinar, logicamente, se for bem no treino e não sentir dores, vai ter condições de viajar. Então, o jogador vai ser avaliado até esta quinta-feira, porque o Sport treina amanhã e, na sequência, já tem a viagem para o Rio Grande do Norte. Eu até me surpreendi, porque mesmo com a distância mais curta, né? Rio Grande do Norte é aqui pertinho, Natal, o Sport vai de ônibus, não vai de avião, não. Então, termina o treino, a galera vai jantar, logicamente, lá no CT, e aí embarca no ônibus rumo ao Rio Grande do Norte, Natal, onde enfrenta o ABC, o Frasqueirão, na sexta-feira, jogo 9h30 da noite. Então, Thierry, que tem aí 48 jogos com a camisa do Sport e 5 gols marcados, ainda tem mais esse dia de expectativa para saber se vai ter condições de jogo. Hoje ele não treinou com bola, até porque está finalizando a transição. O que é isso? Depois que ele sai do departamento médico, ele vai passar pelo departamento físico. Então, faz treinamentos específicos, treina apenas a parte física, principalmente com muito cuidado na região do posterior da coxa direita, onde ele sentiu esse desconforto, alguns treinos específicos. E se ele não sentir dores durante esses treinamentos, que aconteceram na segunda, ontem e hoje, aí amanhã, se ele tiver condições, ele vai viajar com a delegação. Agora, uma coisa é preciso ser dita, Carlinhos, ele só tem um treino de amanhã. Se continuar na transição amanhã, então dificilmente joga. Tá legal. Então, problema que ainda segue, pelo menos a indefinição, né? E Diego Souza, me fale sobre ele, Miguel. Esse aí tá tranquilo. Já tá na segunda semana treinando com bola. Hoje, na bola. Foi a informação que eu tive quando a reportagem da Transamérica tentava apurar a situação de cada jogador, que gera essa expectativa, né? Para saber se tem condições de jogo contra o ABC. E aí a pergunta foi feita: e Diego Souza, está treinando normalmente? Aí a resposta foi curta e seca: na bola. Ou seja, está treinando normalmente com os profissionais. E aí eu quero ouvir o Diego a respeito dessa possibilidade do reaparecimento do Diego Souza, né? O reencontro dele com o time. Não, quer dizer, um pouquinho da torcida, né? Que vai estar presente no Frasqueirão na sexta-feira. Hein, Diego? Se está treinando na bola, agora a questão é saber por quanto tempo ele vai poder jogar, né, Vibrante? É o que o torcedor mais aguarda, desde quando ele chegou nas dependências da ilha, se condicionou, se recuperou da contratura, já treinando com bola pela segunda semana, vai ser relacionado, essa foi a garantia da direção de futebol. Agora é saber por quanto tempo, Vibrante. Condição ele já tem, agora é saber por quanto tempo o Anderson Moreira vai poder colocá-lo em campo. Saíram rodadas... Pois não, ia falar alguma coisa, Miguel? Isso, eu contei no TFC uma história que nós apuramos com a diretoria do esporte. Daquela polêmica ainda, se Diego teria sido barrado ou não. Logicamente, o próprio jogador disse que não foi barrado e que ele disse que não tinha condições de jogo. E aí, o que a diretoria foi informada foi a seguinte: o Diego Souza chegou para Anderson Moreira e teria dito assim: professor, eu só tenho condições de jogar 10, 15 minutos. 10, 15 minutos? Meu amigo, a pressão que está, teria sido essa a resposta do Anderson, a pressão que nós estamos e do jeito que o esporte está, se você entrar em campo e eu escalar você 10, 15 minutos, a torcida vai pegar no pé da gente. É melhor não jogar. Então ele teria ficado convencido de que não teria condições de jogo de atuar contra o Criciúma. Agora não. Se está treinando com bola, já está na segunda semana consecutiva, me parece que vamos ter aí uma sequência de muito mais do que 10 minutos
quando ele entrar em campo diante da partida do ABC. Mas deixa aqui eu, não sei, de repente tentar esmiuçar melhor essa história. Não começando, tá, Carlinhos? Não para começar, não começando de frente. Entrando no decorrer do jogo, segundo tempo, com 10, 15 minutos. Pronto. Eu ia para esse caminho, porque se o atleta, e aí de maneira sincera, né, se refere ao técnico que dá para ele 10 a 15 minutos. Não vai, tá, aí criou tudo aquilo. Mas ele vai ter mais o que de trabalho? O que é que ele está tendo? Vamos lá, né? Ser bem matemático. Domingo, segunda, terça, hoje, 4. Vamos botar amanhã, né? Mais 5 dias de trabalho físico ajuda, claro que ajuda. Mas a gente vai multiplicar esse 10 a 15 minutos por 2, vamos dizer, ele vai dobrar a capacidade dele de ficar em campo 25 a 30. É segundo tempo mesmo, né, não, Diego? Literalmente segundo tempo, Carlos. Eu não imagino o Diego Souza jogando de frente. Ele vai ser colocado de uma forma gradual. Eu até estava escutando o TFC de hoje e o Carlos Miguel falando de possibilidades do Diego Souza jogando ao lado do Wagner Love. O Wagner Love alternando posicionamento com o Diego, se bem que o Diego hoje é mais centroavante, não é mais aquele meio armador, jogando mais recuado como um camisa 10. Então, jogando num 4-4-2, com o Diego jogando próximo do Wagner Love, puxando mais pelo lado esquerdo, ou então fazendo aquela alternância de posicionamento, né? O Love jogando um pouco recuado, substituindo o Jorginho, né? Puxando o contra-ataque, carregando a bola, com o Diego Souza sendo aquele 9 fixo, são possibilidades que o Henderson pode utilizar no decorrer do segundo tempo, né? Se o Diego Souza tiver condição de jogar 20 ou 30 minutos, seria bem interessante para o Sport utilizar os dois jogadores contra o ABC. Ótimo. As rodadas detalhadas, mais algumas rodadas foram desmembradas pela CBF. Vamos então passar para a torcida do Sport aí, Miguel? Vamos sim, Carlos. A 30ª rodada está marcando para o dia 29 de setembro, uma sexta-feira, 7 da noite, Avaí e Sport, na ressacada. 30ª rodada, sexta-feira, dia 29 deste mês. A 31ª, dia 9 de outubro, é uma segunda-feira, Sport e Ponte Preta, na Ilha do Retiro. Detalhe, o Sport vai jogar 2 segundas-feiras seguidas. A 31ª rodada, dia 16 de outubro, também segunda-feira, 8 da noite, Juventude e Sport. Jogo fora da ilha. 33ª rodada, no dia 20 de outubro, é uma sexta-feira, 9h30 da noite, Sport Chapecoense. E a 34ª rodada, no dia 27 de outubro, na outra sexta-feira, 7 da noite, Ceará e Sport, jogo em Fortaleza. A CBF só não desmembrou ainda, Carlinhos, as 3 últimas rodadas, 35ª, sexta, aliás, 7ª e 8ª, né? As 3 últimas rodadas ainda não foram desmembradas, mas 4 aí para a agendinha do torcedor rubro-negro. Ok. Vamos tentar fazer o seguinte exercício, Miguel. Eu estava aqui desde o início do noticiário tentando, né, ver assim, caramba, com que time o Sport vai para campo. Vou ter que perguntar ao Miguel. Aí tem alguns jogadores que estão voltando, mas tem essa dúvida. Diego Souza deve ser aproveitado só no segundo tempo. Bom, cara, estamos na antivéspera do jogo, né? E aí, Miguel, se eu te pergunto assim, qual o provável Sport? Dá para a gente tentar? Lembrando que temos aí o retorno de Sabino, Alisson Cassiano, o Roberto Rosales, que é uma informação até que eu recebi, está voltando para o Brasil neste momento, está em voo. Assim que ele chegar no Brasil, o Sport aguarda uma comunicação do atleta, que estava à disposição da seleção venezuelana, jogou ontem, inclusive, diante do Paraguai, a seleção, né? E aí ele vai fazer uma comunicação ao Sport. Olha, já estou no Brasil, estou chegando tal hora. E aí tem o treinamento de amanhã para saber se ele tem ou não condições de viajar com a delegação. Se chegar muito em cima da hora, eu, Carlos, já começo a ter dúvidas sobre a relação ou não do Rosales nessa delegação, se ele vai ou não. Ele pode até ir ficar à disposição no banco de reservas, né? Agora, começar jogando, dependendo do horário que ele chegue no Brasil, lembrando que amanhã o treinamento só acontece à tarde, pode ser que ele tenha condições de viajar junto com a equipe. Vamos lá, vamos tentar montar esse time, porque nós temos o Denis, tá certo? Everton,
ou Eduardo. Aí a dupla de zaga, nós temos uma dúvida, né? Chico ou Thierry, ao lado do Sabino, que está retornando depois de cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo. E na esquerda nós temos o Filipinho. Confere até aí? Tá bom para você? Confere. Alisson Cassiano, alguma chance? Sim, vai estar à disposição. Vai estar, né? Também tem chance. Certo. E aí, o meio-campo, nós temos a volta do Ronaldo Henrique, cumpriu suspensão. Ronaldo Henrique pode atuar ali ao lado do Felipe ou do Fábio Matheus. Depende muito da situação do Anderson Moreira, da interpretação do treinador. Nós temos lá na frente o Felipe ou o Jorginho, está mais para o Jorginho, né, que foi bem. E lá na frente, Peglo, Labandeira e Wagner Love. E aí eu pergunto para o Diego Eduardo, e Fabinho? Não tem vaga nesse time titular não, Diego? Tem boas possibilidades, viu, Vibrante? Pelo jogo que ele fez contra o Criciúma, para mim, foi o melhor da partida ao lado do Filipinho. Ronaldo voltando, dá para reeditar aquela dupla do começo da temporada, viu? Ronaldo Henrique e Fabinho, não descarta essa possibilidade. Se bem que o Felipe também fez uma partidaça, só que o Ronaldo é titular nessa equipe do Anderson Moreira. Então ele está cumprindo suspensão, está voltando, mas Ronaldo e Fabinho deve ser a dupla do jogo contra o ABC. Com certeza. Certo. Bom, Miguel, temos arbitragem para sexta-feira? O Carlinhos, antes da arbitragem, eu sei que você vai me perguntar sobre o ABC. Sim. Tivemos notícias importantes no ABC hoje, porque o Clube Potiguar acabou dispensando mais 3 jogadores agora no início da tarde. Então, antes da arbitragem, deixa eu trazer essa relação de atletas, porque lá o time já está começando a ser desmontado. E os jogadores da categoria de base estão sendo aproveitados. Saíram 3, hoje à tarde foram dispensados. Os volantes Jean Patrick e Jean Martin, e o meia Renan Bressan. Até me surpreendeu esse nome. Renan Bressan está fora do ABC. Hoje à tarde, inclusive, eles já não participaram e assinaram a rescisão de contrato. E com isso, 4 jogadores da base subiram. Os volantes Dudu e Henderson, o meia Andrei e o atacante Gil, meia atacante Gil. Esses atletas, eles já treinaram com o Agel Fuchs, que é o treinador da equipe do ABC, que todo mundo já sabe, é o lanterna da competição. Os ingressos continuam sendo disponibilizados, tem ingresso a partir de R$10, a gente já falava ontem aqui no nosso Bola na Rede, e a torcida do esporte, atenção, os preços dos ingressos, 20, 50 e R$25. 50 e R$25 os preços dos ingressos. Mas vamos lá, para a arbitragem da partida ABC e Esporte, jogo que acontece no Frasqueirão, 9h30 da noite. Estou atualizando aqui a nossa tabelinha da CBF para trazer o trio de arbitragem que já está definido pela Confederação Brasileira de Futebol, Carlinhos, que tem a arbitragem do de Douglas Marques das Flores, é de São Paulo. Mais uma vez, um árbitro de São Paulo apitando o jogo do esporte. Douglas Marques das Flores, de São Paulo, auxiliado por Daniel Luiz Marques, também de São Paulo, e o bandeirinha número 2, o assistente número 2, é o Schumacher Marques Gomes, da Paraíba. O quarto árbitro, Tarcísio Flores da Silva, do Rio Grande do Norte, o árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góes, de São Paulo, e o auxiliar do VAR, Victor Carmona Mastestaney, também de São Paulo, aí a arbitragem e o VAR para ABC Esporte. Beleza, Miguel. Vamos então com a interatividade. Pois não, Mário? Boa noite aos Simpsons da bola. Existe isso. O esporte, se não subir esse ano, vai ficar difícil ano que vem. Edivando Alto do Pascoal. Tem mais uma mensagem. Boa noite. Por que cargas d'água? A CBF coloca esses jogos nas sextas e segundas. Raiter Júnior, de Jardim Atlântico, mandou aqui a mensagem. Boa noite. Ô Mário. Pois não, Vibrante. Só para responder aí ao Raiter, é questão de transmissão da televisão. Nesse caso específico de sexta e segunda, canal fechado. Então, como pagam, né? Tem um acerto contratual e disponibiliza na grade da maneira como eles desejam. Então, no caso, os canais Sport TV,
eles colocam muito jogo em dia de sexta-feira à noite, em dia de segunda-feira à noite, que é o que vai acontecer agora com o Sport. O primeiro turno, a classificação, os torcedores vão lembrar. Vitória 37, Novo Horizontino 36, Vila Nova 35 e Sport 35 pontos. Final do primeiro turno virtual. Nós já estamos com 8 rodadas do retorno. E aí tem um recorte da 20ª à 27ª rodada. Vejam como está a classificação só do retorno. Atlético Goianiense, 17 pontos. CRB, 17. Guarani, 15. E Juventude, 14 pontos. Notem que desses clubes que eu citei agora, só o Guarani está no G4. O Sport está onde nesse recorte? Segundo turno Miguel? virtual. A questão é a seguinte, do Sport Clube do Recife. O Sport, que está no G4, ao lado do Vitória, Guarani e Novo Horizontino, o Sport que não ganha há 5 jogos, tem 47 pontos na classificação, Carlinhos, e é o 8º no segundo turno virtual com apenas 12 pontos.